Salve ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar na videoaula número 2 das chamadas reorganizações societárias, das incorporações, fusões e cisões de empresa. Na aula passada eu dei uma introdução do tema, falei o que era importante, né, quais as finalidades, né, que é um trabalho de equipe, envolve vários grupos, né, de uma empresa. Tá? E quais são os documentos que seriam necessários para fazer essa operação. Tá? Então, na aula de hoje eu vou falar o que? Dos conceitos, o que é uma incorporação, o que é uma fusão, o que é uma cisão de sociedades. Tá? Então, antes de mais nada, não deixa de se inscrever no meu canal, porque é importante para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai estar fazendo, né? E também ajuda a divulgar e apoiar o canal. Tá? E também não perca a oportunidade de adquirir meu livro, Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Tá? O link da descrição para fazer a aquisição está aqui nesse vídeo e porque ele é exclusivo aqui do meu canal. Tá? Então, e hoje o que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando, né, dos conceitos do que é uma incorporação, fusão e cisão de sociedades. Então, na aula passada eu falei que é uma operação de equipe que envolve várias áreas, área jurídica, área contábil e financeira, área de gestão e controle da empresa, né, na qual eles vão tem que trabalhar aqui porque cada um vai estar responsável para fazer determinada atividade. Então, o pessoal da área financeira e contábil vai ter que fechar balança, administração de resultado, tem um prazo para fazer isso, para poder os peritos fazer a avaliação do patrimônio, para o pessoal da área tributária poder apurar os impostos devidos na data da operação, vai ter o pessoal da área trabalhista, vendo os impactos trabalhistas dessa operação, o pessoal da área societária que vão fazer os atos societários para poder fazer a aprovação da operação, o pessoal da área contratual que vai analisar os contratos para verificar se aquele contrato vai ter algum impacto de multa ou vai precisar de um anuência do credor para poder fazer a transferência, né? E é importante ter um cronograma para você poder obedecer para poder fazer isso. E falei das finalidades, né? Então ela tem várias finalidades, pode ser para concentração, para separação de sociedade, para fazer reestruturação, para fazer planejamento tributário. E hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar dos conceitos do que é uma incorporação, fusão e cisão. Então, antes de mais nada, qual é o conceito principal que você tem que saber? Que incorporação, fusão e cisão de sociedades é uma sucessão universal de bens, direitos e obrigações. Então, né, é uma transferência de patrimônio líquido, de acervo líquido de uma sociedade para outra, você vai transferir o ônus ou bônus de uma sociedade para outra. Tá? Então, você vai transferir ativos e passivos de uma empresa para outra, e quem está assumindo aquele patrimônio vai assumir os ativos e obrigações decorrentes daquela transferência. Tá? Então, por isso que a gente fala que é uma sucessão universal de bens, direitos e obrigações. E aí a gente vai verificar que não é uma sucessão universal 100%, porque tem um direito que não é transferido, que é o direito à utilização dos prejuízos fiscais, né? Porque a lei expressamente veda essa transferência. Então a gente vai ver um pouco mais de detalhe como é que funciona isso, tá? Mas tem isso na cabeça, que é uma sucessão universal de bens, direitos e obrigações. Então a gente vai no primeiro conceito, né? Que é saber o que é uma fusão. Então o que é uma fusão de sociedades, né? Então, fusão de sociedades, ela está prevista no artigo 228 da Lei das SAs, tá? A Lei 6.404/76, que fala que é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar a sociedade nova que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, se eu tenho lá, no mínimo, duas sociedades, tá? Dois CNPJs, esses dois CNPJs, eles vão ser fundidas, ou seja, vão se unir, os ativos e passivos vão ser transferidos para esse novo CNPJ e eu vou criar uma só sociedade. Tá? Então, a fusão pressupõe o quê? A extinção das sociedades originárias do patrimônio, dos ativos e passivos. Então, eu vou criar uma nova sociedade e essa nova sociedade vai começar a operar com um novo CNPJ, com uma nova razão social. Tá? Então, eu tenho aqui, né, no nosso exemplo, eu tenho uma limitada, XXX, e uma ZZZ SA. Então, quando eu fizer a fusão das sociedades, o que vai acontecer? A limitada XXX deixa de existir, a SA ZZZ deixa de existir, e eu vou criar uma nova sociedade que vai se chamar XZSA. Tá? Então, todos os sócios, né, da limitada e da SA passam a ser sócios dessa nova sociedade e vão receber as ações dessa nova sociedade de acordo com o patrimônio que está sendo invertido, proporcionalmente ao patrimônio. Né? Então, o que é importante nisso aí? Fazer a avaliação patrimonial,
se vai ser valor de mercado, econômico ou contábil, para poder estabelecer a relação de troca de ações de uma sociedade para outra, tá? A fusão, eu diria para vocês, não é uma coisa muito comum de acontecer. A gente vê no mercado o pessoal falar que existe fusão, como a criação da Ambev, da Auto Latina, da Via Varejo, que é a questão de Casa Bahia, Pão de Açúcar, só que na verdade eles falam que é fusão, mas na verdade não é uma fusão. Então o que aconteceu, né? Nesse caso, você tem, né, na verdade, a criação de uma holding. Essa holding, né, passa a controlar as duas empresas operacionais. Então, a Auto Latina é uma holding que passou a controlar a Volks e a Ford, que aconteceu aqui no Brasil. A Ambev é uma holding que passou a controlar a Antártica, a Brahma, e Itaú Unibanco, né? Na verdade não houve fusão, houve uma cisão do Unibanco, que o Itaú acabou incorporando o ativo e o passivo daquela sociedade. A Via Varejo, que seria a fusão do Pão de Açúcar com a Casa Bahia, na verdade não é uma fusão, na verdade houve uma criação de uma holding chamada Via Varejo, que passou a controlar as duas empresas operacionais. Por que é feito isso, gente? Porque na fusão é que nem casamento, tem que ter certeza. Eu vou deixar de ter as empresas operacionais para criar uma nova. Então, é um caminho que não tem volta. Porque se a sociedade, né, dos novos sócios não der certo, como é que eu vou separar? Então, quando eu faço a criação dessa holding que passa a criar as empresas operacionais, é muito mais fácil eu fizer a separação caso o casamento não dê certo. Então, porque eu continuo com as empresas operacionais, eu simplesmente desfaço a holding e os sócios recebem as ações de volta e continuando a deter as empresas operacionais. Então, pega o exemplo aqui, né? No caso da Auto Latina, que foi a fusão que eles falam da criação, né, da Ford e da Volks aqui no Brasil. O que acabou acontecendo? Os sócios da Volks, acionistas da Volkswagen e os acionistas da Ford aqui no Brasil, eles pegaram as suas ações que eles tinham e capitalizaram uma nova sociedade chamada Auto Latina. Aí a Auto Latina passou a ser o quê? A controladora, né, a holding controladora da Volks e da Ford. Isso aconteceu também com a Ambev, na qual ela passou a controlar a Brahma e a Skol. Isso também aconteceu com a Via Varejo, que acabou controlando o quê? Pão de Açúcar e Casa Bahia. E aí o que acontece? Os sócios dessas empresas, os acionistas, passaram a ser acionistas da nova sociedade, né? Auto Latina, Ambev, Via Varejo, e passaram a fazer o quê? Né? Ter a participação societária de acordo com o patrimônio de cada sociedade. Por isso que é importante, antes de fazer isso, fazer a avaliação desse patrimônio. Então, quando a gente está falando de acionistas de partes não relacionadas, tem que saber quanto vale a sociedade, qual é o valor econômico dela, né? Porque, com base nesse valor econômico, eu vou chegar na relação de troca. Então, no caso da Ambev, o que acontece? Quanto valia a Brahma e o Skol, quanto valia a Antártica, tá? Então, apesar do patrimônio líquido ser contabilmente quase o mesmo valor, só que o valor econômico dessas sociedades era diferente. Então, no caso da Ambev, ela valia muito mais que a Antártica. Então, quando se criou a Ambev, né, os acionistas da Brahma e da Skol receberam mais ações do que os acionistas da Antártica. Por que disso? Porque a Antártica era uma empresa familiar, tinha mais passivos, tinha mais problemas, e a Brahma era uma empresa que era mais profissional, tinha uma gestão, tinha profissionais que vieram da área financeira, portanto ela valia mais. Então o que fez? Criou-se essa nova sociedade chamada Ambev, que é uma holding que controlava tanto a Brahma quanto a Antártica. Então o que a gente percebe aí, gente? Que essa holding, caso houver uma desavença de sócios, não deu certo essa parceria comercial, essa aquisição, é mais fácil fazer a separação, porque simplesmente você extingue essa holding e os sócios, acionistas, voltam a ser acionistas das sociedades operacionais antes da criação da sociedade. Então, quando o mercado fala que houve uma fusão, né, a gente tem que olhar bem se realmente isso foi uma fusão ou se isso na verdade foi a criação de uma holding operacional para poder controlar as empresas operacionais. Aí nós temos a figura da incorporação, tá? Então, só para concluir, fusão a gente usa para quê? Para poder fazer concentração de empresas, tá? Então eu vou enxugar as empresas e transformar numa empresa só. Já a incorporação, ela está prevista onde, gente? No artigo 227 da Lei das SAs. Então o que é uma incorporação? É a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por uma ou mais sociedades
desaparecendo as sociedades absorvidas. Então, o pressuposto da incorporação, diferentemente da fusão, é que eu tenho no mínimo duas sociedades, no qual um CNPJ incorpora o outro CNPJ, e esse CNPJ permanece, tá? Esse aqui, que é incorporado, ele deixa de existir, e esse CNPJ continua existindo, tá? Então, na incorporação aqui, que a gente vai verificar, diferentemente da fusão que extingue as duas sociedades operacionais e cria uma nova, na incorporação aqui, que vai acontecer? Eu já tenho um CNPJ, eu já tenho duas empresas, no qual uma empresa incorpora a outra. E, que é importante, a incorporação, eu posso fazer incorporação de mais de uma empresa? Posso. De repente eu tenho 27 empresas e posso incorporar todas numa só. É o caso da Telemar, né? A Telemar, quando ela foi constituída, né? Ela era antes quando ela foi privatizada, ela tinha 27 CNPJs. Aí o novo dono, o que ele decidiu fazer? Transformar tudo num único CNPJ, e aquelas sociedades passariam a ser filiais. Então, foi feita uma assembleia, no qual foi feita a incorporação no mesmo dia, de 27 CNPJs, criando um CNPJ só. Então, não existe limite de sociedades que vão ser incorporadas, mas o pressuposto é que tem que ter, no mínimo, uma sociedade remanescente que vai incorporar aquele patrimônio. Então, vou pegar aqui o nosso exemplo. Tenho lá a empresa limitada, XXX, e a ZZZSA. Tá? No qual o patrimônio líquido da empresa limitada é 60 e o patrimônio líquido da empresa SA é 120. Quando eu fizer a incorporação, né, de uma sociedade para outra, o que vai acontecer? Né? Então a gente vai verificar que a ZZSA permanece. Lembra, na fusão ela deixou de existir e criou-se a XZZZ, mas nesse caso a ZZSA permanece, ela incorporou a outra sociedade, no caso a XXX, né? E aí os sócios da XXX passaram a ser sócios da ZZZ. Então aqui, como o patrimônio líquido da XXX Limitada era de 60, ele é absorvido na SA, passa a ser 180, aí os sócios da Limitada passam a ser acionistas da nova sociedade, né? Proporcionalmente ao patrimônio que está sendo vertido. Então, que antes tinha 33%, passa a ter 11%, e o pessoal que era acionista da SA, que tinha 33%, passa a ter 22%. Então eu tenho que fazer esse cálculo também, de qual é o valor proporcional das ações que estão sendo transferidas e vão ser transferidas para os novos acionistas. Então a incorporação pressupõe o que, gente? Concentração de sociedades, tá, gente? E aí nós temos a terceira figura, né, que é a da cisão. Então a cisão eu vou usar quando? Quando eu quiser separar, quando eu quiser segregar patrimônio, tá? Então a cisão é a operação pela qual a sociedade transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sociedades existentes, constituídas com tais parcelas, e poderá ser parcial ou total, nesse caso com a cisão da sociedade. O que eu vou dizer? A cisão pressupõe o quê? Eu pegar a sociedade existente e fatiar ela, tá? Então eu vou separar ela 50%. Esse 50% vai para onde? Tá? Vai para uma outra sociedade. Então isso é uma cisão parcial. Eu transfiro parte do patrimônio para uma sociedade existente, ou com esse patrimônio eu vou constituir uma nova sociedade. Ou ela pode ser uma cisão total. O que é uma cisão total? Eu tenho esse CNPJ, dividido em dois, e 50%, ou 30%, 70% de cada patrimônio vão para duas sociedades já existentes, ou que vão ser constituídas com esse patrimônio, tá, gente? Então a cisão pressupõe o quê? A separação de sociedades, tá? Então, não há previsão de cisão no Código Civil, tá? Então por isso que tem que aplicar subsidiariamente a lei das SAs, né? E vamos ver o nosso exemplo. Eu tenho a XYZ Limitada e a ABC Limitada, que tem 3 sócios, né? No caso XYZ, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer a cisão parcial da XYZ Limitada, no qual eu vou transferir, né, parte desse patrimônio para uma sociedade chamada, para essa sociedade ABC Limitada, tá? Então o que vai acontecer? Transfiro esse patrimônio para a ABC Limitada, no qual os sócios da XYZ passam a ser sócios da ABC Limitada, e com participação proporcional ao patrimônio que está sendo vertida. Lembra que no nosso exame anterior, se a limitada tem um patrimônio de 60, transferir 30,
e a ABC tiver 120 e recebeu 30, então eu vou transferir proporcionalmente aquele patrimônio, né? E o sócio da XYZ passa a ser sócio proporcionalmente ao sócio da ABC SA, né? E na qual passa a ter, em vez de 3, passa a ter 6 novos acionistas. Então a cisão pressupõe o que, gente? A separação da sociedade, tá? Então ela pode ser parcial, no qual a sociedade original que está sendo cindida, né, ela permanece, parte do patrimônio é transferido por uma nova sociedade ou sociedade já existente, ou ela pode ser total, no qual esse PJ é dividido e esse patrimônio é dividido, transferido para duas novas sociedades ou duas sociedades já existentes. Eu tenho limite de parcelas que eu posso cindir? Não, eu posso cindir de repente a sociedade em 100 parcelas? Posso. Eu posso cindir em 10, em 2 ou em 1, no mínimo 2? Sim, posso fazer, tá? Então, não existe essa limitação na lei. E quais tipos de sociedade eu posso fazer? Eu posso fazer em qualquer tipo de sociedade? Pode, tá? Então, a lei não veda, a lei das SAs permite especialmente que todas sociedades podem fazer uma operação de incorporação ao fundo de cisão. Então, posso fazer uma cisão de um fundo de investimento? Posso. Posso fazer uma cisão de uma sociedade de advogados? Posso. Posso fazer de uma limitada, de uma SA? Posso. Não existe limitação na lei, tá, gente? Então, isso que eu queria falar na aula de hoje, falar dos conceitos e quando que é utilizada as operações de incorporação, fusão e cisão, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o seu like, compartilha esse vídeo e vejo você na próxima aula, no qual a gente vai começar a falar dos aspectos societários envolvidos nessas operações. Então, obrigado e até a próxima.